Imagine você jogando mini golfe com essa vista maravilhosa aqui em Dr. Phillips, no coração de Orlando. Essa casa maravilhosa aqui atrás é o que você vai ver no canal hoje. Seja muito bem-vindo. Seis quartos, 7 banheiros, 6 suítes, cinema, lago, piscina, tudo que você tem direito. Essa casa tem mais de 600 metros quadrados e ela está no mercado por 3.985.000. Vem cá olhar essa casa comigo. Nós estamos hoje aqui no Phillips Landing, que é um condomínio super tradicional aqui em Dr. Phillips, que tem esse lago aqui. As casas são magníficas. Essa casa que você vai ver agora é de um cliente brasileiro e eles praticamente reformaram, demoliram os interiores e começaram de novo. A obra demorou 9 meses e você vai adorar essa casa por dentro e por fora. Ela é uma joia. Então, olha só, quando você chega aqui, você tem esse hall de entrada aberto, mas você tem um hall de entrada e dá uma olhada nas molduras do teto. Que coisa linda! Eu achei a coisa mais linda. Realmente muito impressionante. Do lado esquerdo você tem a sala de jantar formal, que foi muito bem feita. Existem esses detalhes no teto, que aqui nos Estados Unidos nós chamamos de coffered ceilings. Então são tipo de niches no telhado, depois eles são colocados molduras. Ainda dá para você fazer mais tratamento se você quiser, colocar papel de paredes no teto, mudar a cor das molduras para trazer um pouco mais de interesse.
certo? Tem uma mesa para 10 pessoas, lustre magnífico, uma obra de arte e as janelas aqui que tem a vista para frente. Olha só, não sei se você reparou, aqui com essas casas tradicionais americanas, é lógico, o cliente deu uma modernizada, mas você pode misturar o clássico com o moderno. Essa mesa aqui é uma mesa contemporânea, né? E você tem aqui essas janelas que eles preservaram as molduras que foi feito, que o construtor colocou a pedido do cliente. Então as janelas têm essas molduras, é uma janela dupla, ela tem a parte de baixo mais a parte de cima, depois é feito como se fosse um pórtico com as molduras e os brackets ali. Então assim, uma coisa muito elegante. Além do panelado aqui embaixo, que aqui nos Estados Unidos nós chamamos de wainscoting. Então é um item de arquitetura clássico que foi deixado no ambiente e que combinou com a mobília contemporânea, certo? Desse lado de cá nós temos o escritório. Vou mostrar para vocês, que coisa linda. Marcenaria feita como se faz no Brasil hoje, com iluminação de LED, cadeira, mesa, é um escritório mesmo. A pessoa pode entrar ali, já vem para o escritório, nem precisa ir para o resto da casa. E tem essa janela magnífica. Como eu falei lá na outra sala, né? Eles mantiveram os detalhes da arquitetura clássica, como o wainscoting, o bozerie, as molduras, e colocaram uma estante moderna, com o teto, como eu já falei, que é coffered ceilings, com molduras também. Essa porta aqui, ela dá direto para a suíte primária. Essa casa tem 7 suítes. São 3 suítes aqui embaixo e 4 suítes lá em cima, mais o lavabo. Mas depois nós vamos olhar. Vem aqui que eu vou mostrar para vocês. Essa daqui seria considerada a sala de estar formal. Novamente, eles mantiveram os detalhes arquitetônicos clássicos e colocaram essa mobília super contemporânea que estimula a conversação, porque o sofá é arredondado e tem as cadeiras. Então, no dia a dia, lógico, as pessoas não usam essa sala. Sala de estar formal geralmente não se usa no dia a dia. Porém, quando você dá uma festa que você convida 20, 30 pessoas, as pessoas pegam as bebidas delas e elas sentam aqui e elas conversam. Vai ter um grupo aqui, um grupo lá fora, um grupo na sala de jantar e outro que vai se reunir aqui. Agora eu vou por aqui, o Dani vai por ali, nós vamos mostrar a cozinha. Olá! Olha só que coisa linda. Até vou deixar meu telefone aqui. Olha só que coisa linda essa cozinha. Também foi feito, a marcenaria todinha foi feito no estilo que se faz no Brasil, um estilo mais contemporâneo, com as portas lisas, as portas espelhadas. Você tem aqui o cooktop e daqui sai o exaustor. Esse exaustor é super potente. Não pense, eu vou cozinhar, a gordura vai toda naquele lustre ali. Não vai, porque quando você... Se fosse... Olha o barulho. Se fosse, aquele lustre estaria todo engordurado e eu estou vendo que não está. Então, do jeito que esse cooktop foi projetado, ele suga realmente toda a fumaça e o vapor do cozimento dos alimentos aqui nessa bancada. E o que eu sempre falo aqui, por exemplo, se você for colocar um cooktop
ou um fogão, você tem que ter uma área na esquerda e você tem que ter uma área na direita, porque você precisa ter um espaço para você pôr uma colher, uma escumadeira, um prato. Às vezes você tem que adicionar alimentos em vez de deixar eles ali ou lá na pia. Então precisa ter do lado direito e do lado esquerdo. Recentemente eu vi no YouTube uma designer que fez uma casa que ela colocou o fogão dentro de um alcove que a parede começava aqui e começava ali. Não tem lugar para você deixar nada. Se você estiver picando alguma coisa, você vai ter que deixar aqui porque não tem aqui, depois você tem que vir para cá. Então é sempre bom ter um espaço de cada lado. Eu diria pelo menos 50 centímetros. O ideal seria 24 polegadas, que dá mais ou menos uns 70 centímetros, mas pelo menos 50 centímetros. Aqui nós temos o forno, e esse daqui é um forno micro-ondas que também funciona como forno. Temos a parte aqui de cima de gabinetes, gabinete aqui embaixo, tudo iluminado com LED. E aqui, olha só, essa porta vai para a lavanderia, que nós vamos daqui a pouco. Nós temos aqui um pequeno armário, depois o freezer, a geladeira e essa porta aqui, o que será? Vem cá ver. Essa é a despensa. É aqui que você deixa todas aquelas coisas que não fica bonito você deixar aparente. Latas, pacotes, é lógico, você vê no Instagram, no Pinterest, aquelas despensas com os vidros todos bonitinhos, mas tem saco de batata frita, tem pacote de batata frita, tem lata de ervilhas, tem lata de milho, essas coisas todas juntas, fica parecendo um mercadinho, não fica bonito. Então, você tem a porta fechada e aqui você pode colocar todas essas coisas que você quer esconder. Tá bom? Vamos continuar aqui na cozinha. E aqui nós temos a bancada da pia. Muito legal que eles colocaram a pia de frente para a vista, porque você está trabalhando aqui na pia, lavando alguma louça que não vai se colocar na lava-louças, e você está aqui na pia e você vê esse lago. Dia de chuva deve ser a coisa mais linda, né? A pia de 30 polegadas, essa é a mesma torneira que eu tenho na minha casa, e os tampos são de quartzo muito bonito, por sinal. Então, aqui nós resumimos a cozinha. Desse lado de cá, esta porta aqui vai para a garagem. Nós vamos depois, mas venha ver a lavanderia. Isso aqui nós chamamos de Butler's Pantry. Então, é uma mini Butler's Pantry com os armários onde você pode guardar toda a louça, a prataria, os cálices, os copos. É lógico que precisa de uma escada para ir lá naqueles gabinetes lá de cima. Mas existem coisas dentro de uma casa que não se usa todo dia. Por exemplo, um jogo de Natal, um jogo do Dia de Ação de Graças. Essas coisas você coloca lá em cima porque você usa esporadicamente. Eu consigo perceber que essa bancada aqui foi feita pela construtora quando fez, como se fosse uma mesa de escritório, de trabalho, para que você pesquisasse receitas, essas coisas, mas dá para se trocar também por uma bancada para fazer uma Butler's Pantry bem bonita. E aqui tem uma porta de correr embutida, você tem a lavanderia. E a lavanderia tem as janelas para frente do imóvel. Máquina de lavar e máquina de secar,
gabinete à vontade, ali onde você pendura os cabides e as roupas que você vai lavando e precisa dobrar, e bastante espaço para dobrar as roupas. Tira da máquina, põe aqui, começa a dobrar, já pendura as camisetas. Tem a pia aqui que os brasileiros tanto gostam e olha só, não é uma coisa muito boa você ter uma lavanderia com 2 janelas? Nós nem precisamos acender as luzes, porque é tão claro aqui que não há necessidade de acender a luz. Vamos lá olhar a garagem agora. A garagem fica aqui à direita. Logo na entrada da casa tem esse pequeno mudroom, que aquelas pessoas que gostam de tirar o sapato quando vêm da rua podem tirar o sapato, sentar, deixar as coisas aqui. Poderia ter alguns ganchos para mochilas, guarda-chuvas, mas olha só o tamanho dessa garagem. Uma garagem para 3 carros, mais uma driveway bem grande que dá para estacionar muitos carros no dia de festa. Eles deram tratamento no piso, tem o aspirador central, uma geladeira, o boiler de água. E uma coisa interessante dessa garagem que eu nunca vi aqui nos Estados Unidos, ela tem 2 portas de entrada para o imóvel. Uma porta para a cozinha e uma porta que dá aqui para a sala. Então, eu vou por essa porta agora mostrar a sala da família para vocês. Por esta porta aqui, que é a segunda porta da garagem, uma dá lá para o lado de lá da cozinha e essa daqui para esse lado. Esse lado você entra no hall, que é mais ou menos cozinha, sala de jantar. E essa porta aqui é um espaço debaixo da escada que é excelente para você colocar coisas altas, como por exemplo aspiradores. É lógico, vassoura, você pode deixar tudo lá na lavanderia. Tem gabinetes altos também. Mas, por exemplo, se você quiser guardar malas e coisas que precisa ser guardado escondido, você pode colocar aqui. Aqui na frente, nós temos a sala de almoço. É muito comum você ver nas construções dessa época aqui, essa janela com vidros na diagonal, assim, que dá a vista do lago. Você já entra pela porta de entrada da casa, você já vê o lago e aqui você pode estar almoçando ou tomando café da manhã. Além dos bancos que tem aqui na península, você também consegue ver o lago. É bonito, não é? E aqui é a sala da família. Olha só que linda! A marcenaria, como se faz lá no Brasil. Provavelmente eles contrataram um arquiteto com a empresa que faz, tem até a etiquetinha da empresa que fez, mas eu não sei quem foi, não li e não vou fazer propaganda deles de graça aqui não, né? Tem também uma lareira elétrica ali. Essa lareira elétrica ela é como se fosse uma televisão. Você traz a tomada por dentro da parede, liga lá na parede e com o controle remoto você faz ela funcionar. E ela é só para olhar? Não, ela esquenta também. Se você quiser, você pode ligar o aquecedor, ela joga água quente. Ela joga ar quente no ambiente. Mas, como aqui nós temos o ar-condicionado, que também é um aquecedor, não tem por que ligar um aparelho desse que gasta muito mais energia. Do lado de cá nós temos uma suíte. Vamos lá olhar? Eu nunca vi uma suíte com 2 portas para o lanai. Tem uma porta aqui, olha só, e tem outra porta aqui. A casa, deixa eu falar para vocês, ela está mobiliada, mas ela está vazia. A mobília é negociável,
tá certo? Ela não faz parte do preço de venda, mas ela é negociável. E como não tem ninguém morando aqui já faz um tempo, junta um pouco de bichos por causa do lago, né? Principalmente se as luzes ficam acesas, vem um monte de bichinhos. E aqui nós não temos aquela tela, então tem mais bichinhos também. O piso de porcelanato polido é uma suíte super espaçosa. Olha só, tem aqui o wainscoting que eu falei para vocês. Esse wainscoting é um wainscoting verdadeiro. Vou te explicar a diferença. Esse aqui ele é feito com a madeira, depois ele é colocado uma moldura por dentro e uma moldura por fora. Quando o cliente tem orçamento, essa é a maneira certa de se fazer. Agora, uma imitação um pouco mais barata, às vezes nós colocamos essa moldura diretamente no drywall com essa moldura aqui, sem colocar esse madeiramento. Você olha, é igualzinho um wainscoting, mas não é um wainscoting, é um Bosery que queria ser um wainscoting, tá certo? E aqui nós temos o banheiro dessa suíte. E provavelmente um pequeno closet para linhos, lençóis, travesseiros, toalhas, etc. E tem mais uma porta, então são 3 portas para sair, Dani. Uma porta lá, uma porta aqui, mais essa porta daqui. Essa inclusive sai direto aqui nessa cozinha externa, então dá para você fazer o seu churrasco e comer sentado na cama assistindo televisão. O que eu acho que comer tem que ser sentado na mesa, tá, gente? Não come sentado no sofá, nem assistindo televisão. E aqui nós temos um outro closet de linho. Vamos ver a outra suíte do outro lado da sala da família. Vem cá. Essa suíte, eu acredito que estava sendo usada como academia, porque ela tem espelho aqui, tem espelho aqui, tem espelho em volta e ali é a casa do vizinho. Então, eu acredito que essa suíte aqui estava sendo usada como academia. E eu já falei para você, uma das coisas que eu quero na minha casa dos sonhos é uma academia, para eu não ter que trocar de roupa e dirigir, ir até a academia, depois voltar a tomar banho, porque eu não gosto de tomar banho e me arrumar na academia para ir para o trabalho. Eu gosto de sair de casa para ir para o trabalho. E aqui nós temos um pequeno closet que serve, se a pessoa quiser transformar isso aqui num quarto, dá facilmente para transformar de volta num quarto. O banheiro tem porcelanato fosco no chão, tampo de quartzo, marcenaria feita sob encomenda, e o mesmo porcelanato que foi usado no chão foi usado nas paredes do chuveiro, porém um porcelanato polido. Agora sim, vamos lá olhar a suíte primária? Acho que todo mundo estava esperando pela suíte primária. O que você faria com esse espaço? Eu já sei, você vai falar uma adega de vinhos. Eu também acho. Jamais deixa o cachorro preso aqui dentro. Porque o cachorro é parte da família e ele não pode ficar numa prisão, tá bom? Não deixa o cachorro preso, não. Então aqui eu faria uma adega. Nós já vimos o escritório. Olha só, gente, que coisa linda essa porta. Eu preciso parar aqui. Ela é um peso, ela é feita de ferro fundido. Ela deve ter 3,5 metros de altura e ela é um peso, sendo que essas
esses vidros aqui também abrem, você pode deixar aberto. Mas na Flórida, a Flórida era um pântano, eu vou te explicar. Se você deixar os vidros abertos, vai entrar pólen, vai entrar umidade e vai entrar um monte de insetos. Tá bom? Então aqui nos Estados Unidos, nós não abrimos a janela. Aqui é o escritório, que nós já vimos. Saindo do escritório direto, nós temos esse lavabo super bonito. Esse lavabo foi feito com marcenaria nas paredes, espelho redondo, tampa em quartos e porcelanato polido no chão. Olha só, então essa daqui é realmente a suíte primária e dá para perceber, não é verdade? Dá para perceber nitidamente que essa é a suíte primária. Primeiramente pelo tamanho, né? O tamanho da suíte. É o maior quarto que tem na residência, então ela é usada mesmo como suíte primária. Eles deixaram aqui as prateleiras que provavelmente foram colocadas na época da construção, pintaram, né? Ela tem esse B-board de fundo, mais as prateleiras e as molduras no entorno, e tem essa janela aqui, linda, que entra esse sol aqui dentro. E olha essa vista, olha que paz. Por que será, né, que olhar para a água traz essa paz? Depois nós vamos um pouquinho lá fora. Vem cá ver o closet e o banheiro da suíte primária. Assim que você entra, você já dá aqui com essa mesa de maquiagem, muito bem projetado. O lugar foi escolhido, o melhor lugar para ter essa mesa de maquiagem foi aqui mesmo. Fica longe da onde circulam as pessoas, a pessoa senta aqui. A iluminação da mesa de maquiagem tem que vir sempre de frente, não pode ser de cima, porque daí faz sombra. Esse aqui tá certinho, foi feito direitinho. Ele tem essa arandela de cada lado, que tira, ilumina o lado direito e o lado esquerdo, então não tem sombra. Tem um espelho e aqui nessa gaveta com vidro por baixo você pode ver onde tudo está antes mesmo de abrir a gaveta. E aqui nós também temos um pequeno closet para toalhas e outras coisas. Atrás do Danny, aqui realmente é o closet. Este é o closet. Tem bastante espaço aqui no meio, dá até para colocar um banco comprido para sentar, para colocar os sapatos. Tem espaço suficiente para pendurar, né? Tem mais esse pedaço aqui de gavetas, sendo que aqui nos Estados Unidos as roupas de gavetas ficam nas cômodas dentro dos quartos. Mas algumas pessoas fazem os gaveteiros dentro do closet. É um closet bem generoso, bem grande, dá até para subir isso aqui, né? Ainda dá para subir. Sabe de uma coisa? Vou falar para vocês. O que eu não gosto nesses closets que nós compramos, assim que você compra e você mesmo monta, são esses buracos aqui. Isso aqui me incomoda muito. Mas é facinho de resolver. Você contrata alguém que vem aqui com uma massinha de madeira e tampa. Eu fiz isso no escritório. Nesse escritório nós temos uma estante que nós compramos na IKEA, que é mais barato, e ela veio toda de furinho. E eu pedi para o Daniel tampar com uma massinha, depois ele pintou e sumiu tudinho. Então assim, é um negócio facílimo de resolver. Não precisa gastar milhões ou milhares de dólares para fazer um closet. Mas se você gosta e você tem, faça, porque o dinheiro é seu, você faz o que você quiser. Olha só esse banheiro que enorme. Aqui nós temos as vessel sinks, né, que é a pia. Vessel sink em português seria pia de embarcação, porque ela parece uma embarcação, entendeu? Ela fica por cima, ela não é undermounting, ela não é por baixo. Tem o quartzo, tem a vessel sink de louça. Veja que o gabinete tem que ser mais baixo quando você tem uma vessel sink.
E você tem uma torneira mais longa também, porque a torneira normal, ela vai vir aqui e você não vai conseguir enfiar a mão por baixo para lavar suas mãos. Então ela tem, o corpo dela é bem mais alto para que você tenha espaço para lavar suas mãos. Colocaram 3 espelhos com a luz de LED, que ficou fantástico. A marcenaria, aqui uma banheira, fizeram também esse ripado em volta da janela. E aqui, olha só que interessante, eles fecharam com vidro aqui, né? Fizeram um chuveiro do lado de lá. A entrada do chuveiro é por aqui. Você entra por aqui, olha só, você liga o chuveiro, sem se molhar, a hora que ele estiver quente você entra. Tem ali o espaço para shampoo, que é um pouco pequeno, mas dá para arrumar facilmente. E se essa porta fosse fechada até o teto, isso aqui seria um quarto de banho, que é uma delícia, né? Já falei dezenas e dezenas de vezes. E do lado de cá nós temos o closet do toilet, a toilet closet, ou seja, o quarto do vaso, que você fecha aqui e você tem privacidade. E o que tem lá dentro? Só tem o vaso mesmo, é um quartinho com vaso, mas tem uma janela, tá certo? Agora nós precisamos ir para o segundo andar. Nós vimos 3 suítes aqui embaixo. No andar de cima tem mais 4 suítes. No segundo andar são mais suítes e 2 surpresas. Vem ver comigo. Essa é uma das surpresas que vai ficar para depois. Quando você chega aqui nessa parte que nós chamamos em landing, ou seja, você aterrissou aqui, nós temos essa parte super gracinha aqui, que é um lugar que as pessoas fazem de leitura. Antigamente, né? Fazia um canto de leitura, dá para fazer um mini escritório. Alguém está esperando alguém terminar de se arrumar, senta aqui, olha no celular, já responde os e-mails. Olha só, essa suíte ela tem 4 janelas. As 4 janelas têm vista do lago. Ali nós temos o closet e aqui nós temos o banheiro, que eles fizeram todos os banheiros iguais. Esse banheiro é igual ao banheiro da suíte de baixo. Tem tudo que precisa, tem o chuveiro, tem o vaso, tem a pia, espelho, água quente, água fria, o que você quiser. Do lado de cá, nós temos mais uma suíte. Provavelmente, essas suítes eram aquele banheiro Jack and Jill, que é aquela suíte canadense com banheiro compartilhado, e eles dividiram e fizeram 2 banheiros. O banheiro é igual, este daqui tem 2 janelas que dão para frente, para frente da casa. Tem o closet aqui, que é um bom closet. E é um espaço grande, os quartos não são pequenos. Geralmente, quando nós vamos em casa de 6 quartos, eu já fico pensando que é igual aqueles quartos de temporada, que são pequenininhos. Não, esses quartos são enormes. Aqui eles têm um banheiro com 2 portas. Essa porta fica para quem usar esse loft aqui e essa porta aqui fica para quem usar o quarto. E olha só, tem uma bancada maior de quartzo, a mesma marcenaria,
Com a diferença que esse banheiro aqui, eles deixaram a banheira original da construtora, que é igualzinha que tem na minha casa. É sempre bom deixar uma banheira na casa, viu? Tem que ter pelo menos uma banheira na casa, porque senão você não vende mais para americanos, porque eles não vão querer colocar uma banheira. Aqui nós temos a outra suíte. Essa suíte também tem a janela para frente do imóvel com jardins, mais aquela pequenininha ali. Esse detalhe da parede é porque era o que fazia mais sentido com a arquitetura da frente da casa. Então eles têm esse pedaço aqui que eles já aproveitaram e fizeram uma mesinha de estudo. Ali naquela porta, com certeza é um closet, que nem os brasileiros falam, closet, e aqui nos Estados Unidos se fala closet. É um pequeno closet, mas dá muito bem para uma pessoa usar. E olha só este espaço. Este espaço aqui, você vai escrever aí no comentário o que você faria aqui. Eu acho que, por exemplo, um casal que tem crianças, dá para fazer uma brinquedoteca fantástica. Para casais que trabalham em casa, os filhos fazem faculdade, fazem uma boa área de escritório. Eu não sei, eu dormiria lá embaixo na suíte primária, né? Então eu não ia subir aqui para usar esse espaço, mas escreve aí o que você faria. Olha só. Olha que interessante. Olha o tamanho disso daqui. Olha o tamanho disso daqui. Aqui dá para você colocar um colchão para as crianças subirem com uma escadinha. Aí os cachorros sobem todos aqui, põem uma musiquinha. Tem as clarabóias. Dá para fazer projetar, que é lógico, gasta, né? Mas olha, gente, se você quiser fazer direito, você tem que gastar, né? Porque a gente só vive uma vez. Tem que ter uma reserva guardada no banco, mas não pode ter todo o dinheiro guardado no banco e você vivendo com restrições, né? Usa porque a gente só vive uma vez. Então aqui eu acho que um casal que tenha filhos, que tem 2, 3 filhos, dá para fazer uma brinquedoteca magnífica. Sala de cinema já acho que não, porque é muito estreito. Mas vem cá que tem a surpresa. Então essa era a primeira surpresa. A segunda surpresa é essa daqui. Este quarto seria a quarta suíte, tá? Mas eles usaram para fazer algo diferente. Vem cá, olha só isso daqui. Fala se isso daqui não é um desbunde. As cadeiras para cinema usaram os painéis para fechar janelas, fizeram as bancadas aqui para que as cadeiras ficassem mais elevadas, como é num cinema. Olha só, tudo carpetado, com luz de LED, um monte de controles. Aquelas luzes também acendem, mas eu nem vou me arriscar, porque se um negócio aqui começar a funcionar e eu não conseguir desligar, daí eu vou ter que chamar a corretora. Tem o projetor, tem a tela de projeção, tem os speakers e eles fizeram 2 cores de carpete, uma mais escura, uma mais clara. Tem esses puffs enormes que a criançada pode deitar lá e assistir o desenho do puff, não precisa ficar sentado na cadeira. E aqui provavelmente é uma saída para o ático. Vem ver que interessante. Aqui é como se fosse uma sala de máquinas, né? Você tem 1, 2, 3 aparelhos de ar-condicionado, mais
Para Para de falar que eu tô falando. É o sistema do ar-condicionado. Ele tira, você viu aqui a água fazendo assim, blam, 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 blam. Vou explicar para vocês o que acontece. O ar-condicionado tira a umidade do ar. Por isso que dentro da casa dos americanos não tem mofo, né? As roupas não mofam, não tem limbo, não tem alergias, porque ele tira essa umidade. Onde não tem umidade, não existe a proliferação de micro-organismos. Então, essa água que sai do ar-condicionado, aquela bomba joga ela para fora da casa. Então era essa bomba que estava fazendo esse barulhinho. Mas olha, uma casa desse tamanho precisa mesmo de 3 máquinas. 1, 2, 3, mais o boiler de aquecimento só para esse andar. Muito legal. Olha, essa sala aqui realmente dá para fazer uma festa. Você faz a noite do cinema. E aí convida seus amigos uma vez por semana, eles vêm. Você faz a festa da pizza lá embaixo. Daí escolhe um filme para todo mundo assistir. Eu achei fantástico. Lindo de morrer. Muito bom. E o melhor sempre fica para o final. Vou mostrar para vocês a área externa, aí nós terminamos esse vídeo. Nós temos aqui um lanai em S, né? Tem ali a mesa de jogos, tem esse espaço aqui, a mesa de almoço, a cozinha externa, depois degraus, super interessante, uma jacuzzi, fire pit, lugar de tomar sol, um mini golf e olha só essa vista aqui. Eu espero que você tenha gostado dessa casa magnífica aqui no coração de Orlando. Ela fica a poucos minutos de Downtown Orlando, nesse lago maravilhoso. Você vê que também ali nós temos uma doca, né, que você pode ter um barco, pode ter um jet ski. Realmente essa casa é linda, maravilhosa. Eu vejo vocês agora no domingo, no Renato Responde às 8 horas da noite. Espero que você tenha gostado, tenha um ótimo final de dia e o último dia de trabalho amanhã, sexta-feira, depois do fim de semana para curtir, tá certo? Vejo vocês no domingo. Tchau! Antes de encerrar o vídeo,
eu queria fazer um pedido muito especial. A ONG Amigos de São Francisco está prestes a realizar um grande sonho: comprar definitivamente o sítio em Ibiúna, onde hoje acolhe centenas de cães e gatos resgatados do abandono. O valor é de R$360 mil e já foi arrecadado 80%. Agora falta apenas 20% para que esse lar seja realmente deles. Desde 2012, a ONG já transformou a vida de mais de 2.000 animais. Muitos foram adotados, mas outros, especialmente os mais velhinhos, provavelmente passarão o resto da vida no abrigo. E é justamente por eles que essa conquista é tão importante. Se o sítio não for comprado, todos correm o risco de perder o único lar que têm. Por isso, eu peço a sua ajuda. Não importa o valor, qualquer contribuição faz diferença. A sua doação pode significar dignidade, segurança e amor até o último dia de cada um desses animais. Vamos juntos unir forças e transformar esse sonho em realidade.